Bom dia, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhora vereadora. Solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para darmos início à nossa sessão extraordinária. Nós temos a presença de 13 vereadores, portanto, temos número regimental. Vamos dar início, então, à matéria dessa sessão extraordinária. E eu vou fazer a leitura da convocação para a 24ª sessão extraordinária da 15ª legislatura, a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2011. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, parágrafo 2º, concomitante com o regimento interno, artigo 88, e do ofício dos vereadores de número 35 de 2011, de 26 de dezembro de 2011, que segue a cópia anexa, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se em 28 de dezembro de 2011, a partir das 11 horas, para apreciação da seguinte matéria. Projeto de lei de número 11.048, de 2011, da mesa, que altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí, para criar e extinguir cargos públicos e revogar previsão de gratificação correlata. Antes de darmos início à nossa matéria, senhores vereadores, essa presidência tem dois avisos a darem a todos vocês que estão presentes aqui. Essa sessão será dedicada em memória do nosso amigo, né, amigo de muitos aqui, eu diria que amigo da maioria, com certeza, e uma pessoa que merece o nosso carinho e respeito, o Fábio Pontes, que ontem, né, faleceu num trágico acidente em Fortaleza, e nós temos a informação de que o corpo será trasladado para a cidade de Jundiaí. Não temos a informação ainda da hora precisa em que ocorrerá o velório. Há uma informação de que ao redor das 15 horas, né, 3 horas da tarde, que seria o velório, mas eu não tenho essa confirmação ainda. Se tivermos, enquanto estivermos aqui, eu passo a informação para vocês. Mas então nós vamos dedicar essa sessão ao nosso amigo que já nos deixou, o Fábio Pontes. O segundo aviso, senhores vereadores, é só dando seguimento ao aviso que outro dia eu dei, daqueles ofícios que nós encaminhamos, né, ao TRE, ao INSS e também à Receita Federal, a respeito da questão dos idosos acima de 70 anos, que não têm mais a obrigatoriedade do voto, de fazer ou não o recadastramento biométrico eleitoral. Então, veio agora a resposta da Receita Federal, e vem assinada pelo senhor Fábio Garcia Vanderlinde, que é o delegado substituto da Receita Federal do Brasil, em Jundiaí. E diz o seguinte: senhor presidente, em atenção ao protocolo em referência, esclarecemos que a falta de recadastramento eleitoral biométrico pelos munícipes maiores de 70 anos não trará prejuízos no cadastro de pessoa física, no CPF, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, posto que estão desobrigados a votar. Todavia, aquele que está obrigado ao voto e por algum motivo tiver seu CPF cancelado, deverá regularizar sua situação junto ao cartório eleitoral e, posteriormente, dirigir-se ao centro de atendimento ao contribuinte em Jundiaí ou outras agências jurisdicionantes de seu domicílio fiscal. Então, também, junto à Receita Federal, não há nenhum problema em relação às pessoas com mais de 70 anos. Vamos dar... Julião. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Durval Orlado. Não, apenas anunciar que a vereadora Marilena Negro se encontra aqui presente, voltou da sua viagem, até onde sei, foi visitar a netinha nos Estados Unidos, e anunciar que ela está presente na sessão de hoje. Muito bem, registramos com satisfação a presença da vereadora Marilena Negro,
que nesse instante é substituída pelo vereador Celso Luiz Arantes, que ocupa a sua cadeira na Câmara Municipal de Jundiaí. Para que possamos discutir o projeto de lei de número 11.048, nós teremos que ouvir 3 comissões: a Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e a Comissão de Assuntos do Trabalho. Eu pergunto ao vereador Fernando Bardi, presidente da Comissão de Justiça e Redação, o senhor avoca ou indica para dar parecer? Avoca para parecer o vereador Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui que nos acompanha, trata-se do projeto de lei 11.048 da mesa, que altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí para criar e extinguir cargos públicos e revogar previsão de gratificação correlata. Do ponto de vista técnico-jurídico, a nossa consultoria deu um parecer favorável, considerando que é de competência da mesa a propositura do presente projeto de lei, bem como está balizado na legislação federal vigente. A situação foi criada, senhor presidente, recentemente por apontamentos do Tribunal de Contas, em que, pese toda a discussão jurídica que se criou em torno da capacidade ou não, e da quantidade, principalmente, de cargos de assessores e toda a discussão que gira em torno disso, o apontamento foi feito e a presidência, de maneira serena, de maneira sensata, houve por bem abalizar, né, analisar, melhor dizendo, a situação e propor o presente projeto de lei, de tal sorte que isso acomoda, pelo menos momentaneamente, né, os interesses do Tribunal de Contas e evita exatamente que a Câmara Municipal de Jundiaí incorra no risco de balizar sua conduta pela ilegalidade e futuramente, eventualmente, sofrer as sanções consequentes. De tal sorte, senhor presidente, que esta presidência da Comissão de Justiça e Redação é favorável ao presente projeto de lei e eu solicito de Vossa Excelência que consulte todos os demais integrantes a respeito. Muito obrigado. Muito bem. Com parecer favorável do presidente da Comissão de Justiça e Redação e relator Fernando Bardi, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer. Vereador Roberto Conde Andrade. Acompanho o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. O senhor avoca ou indica? Avoca para dar parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, no projeto de lei 11.048, que altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí, para criar e extinguir cargos públicos e revogar previsão de gratificação correlata. Senhor presidente, o projeto encontra a sua legalidade, passou pela Comissão de Finanças e Orçamento, pela Diretoria Jurídica da Casa, pela Diretoria Financeira também, e está dentro da sua legalidade. Portanto, senhor presidente, meu voto é favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Com parecer favorável do presidente e relator José Galvão Braga Campos, eu consulto aos demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento se há parecer contrário em separado. Não havendo, vereador Durval Lopes Orlato. Acompanho o parecer. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanho o parecer. Vereador Leandro Palmarini, não se encontra presente. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o parecer. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanha o parecer. Com a totalidade dos senhores vereadores, está aprovado o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos que ouvir, por último, a Comissão de Assuntos do Trabalho, que tem na sua presidência a vereadora Ana Tonelli. A senhora avoca ou indica? Avoca para dar parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei cuja ementa já foi lida por Vossa Excelência, que altera plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal. Diria a Vossa Excelência e também aos demais membros da comissão que nem sempre aquilo que fazemos espelha a real vontade de cada um de nós, com certeza nenhum o faria. Mas na justificativa,
nós estamos visando aperfeiçoar a estrutura de cargos públicos do Legislativo, especialmente no que tange aos de provimento em comissão, e a mesa submete ao plenário o projeto que altera esse plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara para criar e extinguir cargos públicos, extinguir gratificação respectiva e ter como exigência para provimento do cargo de assessor parlamentar o ensino superior. Diria a Vossa Excelência que, como já foi fartamente divulgado por todos nós, como já foi dito, é uma necessidade, foi um apontamento, sim, do Tribunal de Contas, que de imediato encaminha para o Ministério Público se não cumprirmos essa determinação daquela Corte. E, com relação ao cargo exigir o nível superior, podemos até estar divergindo em alguns pontos, mas é necessário, foi uma exigência que nós recebemos por escrito e algumas câmaras do nosso interior já sofreram sanções com relação a projetos idênticos que não foram apresentados. Em virtude disso, como presidente da Comissão de Assuntos do Trabalho, sou de parecer favorável e peço a Vossa Excelência que, por fineza, consulte os demais membros dessa comissão. Com parecer favorável da presidente e relatora Ana Tonelli, pela Comissão de Assuntos do Trabalho, eu consulto aos demais membros se há voto contrário separado. Não havendo, vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Domingos Fontebasso. Na sua ausência, vereador Celso Luiz Arantes. Desculpa, o senhor faz parte dessa comissão, vereador Celso, perdão. Na sua ausência, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanho o parecer. Vereador Leandro Palmarini, na sua ausência, vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o parecer. E vereador Celso Luiz Arantes. Acompanho o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Portanto, encontra-se apto para fazer a discussão o projeto de lei de número 11.048. Eu vou suspender os trabalhos, vereador Paulo Sérgio, atendendo a uma solicitação de Vossa Senhoria e também do vereador Val. Essa presidência irá suspender os trabalhos por até 20 minutos, se necessário, e faremos uma reunião, o senhor me pediu, e o vereador Val, para que fizéssemos uma reunião no plenarinho. Então, estão suspensos os trabalhos por até 20 minutos, se necessário.